Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A todos, paz e bem. Dia 23 de agosto de 2020. Domingo, dia do Senhor. O evangelho de hoje é tirado do livro de São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 20. Nesse evangelho, ele nos apresenta Jesus com seus discípulos em Cesareia de Filipe. Enquanto eles caminhavam, Jesus pergunta aos seus apóstolos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E depois então que eles apresentam as várias opiniões que as pessoas tinham ao seu respeito, ele pergunta então diretamente: e vós? E vós que são meus discípulos, que caminham comigo, que andam comigo, e vós, quem dizeis que eu sou? Disse o Papa João Paulo II, no ano de 1980, que todos nós conhecemos esse momento em que já não basta mais falar de Jesus repetindo o que os outros disseram, em que já não basta referir uma opinião, mas é preciso, de verdade mesmo, dar testemunho, sentir-se comprometido pelo testemunho dado e depois ir aos extremos das exigências deste compromisso. Os melhores amigos, seguidores, os apóstolos de Cristo, foram sempre aqueles que perceberam um dia dentro de si a pergunta definitiva, incontornável, diante da qual todas as outras se tornam respostas secundárias e derivadas. Para você quem sou eu? Todo o futuro de uma vida depende da nossa resposta nítida e sincera, sem retórica, sem subterfúgios que se possa dar a essa pergunta. Essa pergunta ela encontra particular ressonância no coração de Pedro, que, movido por uma graça especial, então ele responde: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus chama ele de bem-aventurado. Feliz és tu, Simão, por essa resposta cheia de verdade, na qual confessou abertamente a divindade daquele em cuja companhia andava há vários meses. Esse foi o momento escolhido por Jesus para comunicar ao seu apóstolo que sobre ele recairia o primado da sua igreja. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Pedro confessou a sua fé no Cristo, Filho de Deus vivo, graças à escuta da sua palavra e à cotidiana convivência. O discípulo reconheceu o Messias porque a revelação do Pai encontrou nele abertura e também acolhida. Quer dizer, descobre a verdade dos desígnios de Deus, aquele a quem se deixa iluminar pela luz da fé. Com razão, reconhece o documento de Aparecida, A fé em Jesus Cristo como Filho do Pai é a porta de entrada para a vida. Como discípulos de Jesus, confessamos nossa fé com as palavras de Pedro: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. A fé é um dom de Deus, é uma adesão pessoal a Ele. Crer só é possível pela graça e pelos auxílios interiores do Espírito Santo. Para dar uma resposta convincente de fé, os cristãos precisam conhecer a fundo Jesus Cristo, saber sempre mais sobre a sua pessoa, também sobre tudo aquilo que Ele fez, também pela leitura, pela meditação dos Evangelhos e pelos encontros com Ele por meio da ação litúrgica, de modo muito particular na Eucaristia. Tu és Pedro. Pedro será a rocha, será o alicerce firme sobre o qual Cristo vai construir, vai edificar a sua igreja, de tal maneira que nenhum poder
vai poder derrubar. E foi o próprio Senhor que quis que ele se sentisse apoiado e protegido pela veneração, pelo amor, pela oração de todos os cristãos. Se desejamos estar muito unidos a Jesus Cristo, devemos sim, em primeiro lugar, a quem faz as suas vezes aqui na terra, ensinava São José Maria Escrivá que a consideração diária do duro fardo que pesa sobre o Papa e sobre os bispos te leve a venerá-los, a estimá-los com a tua oração. O nosso amor pelo Papa não é apenas um afeto humano baseado na sua santidade ou na sua simpatia. Quando vamos ver o Papa e escutar a sua palavra, fazemos para ouvir aquele que é o vigário de Cristo, o doce Cristo na terra. Na expressão de Santa Catarina de Sena, seja ele quem for, o Romano Pontífice é o sucessor de Pedro. Unidos a ele, estamos unidos a Cristo. Jesus continua perguntando-nos: quem dizeis que eu sou? Para responder, não basta procurar na memória alguma fórmula que aprendemos no catecismo, ou que ouvimos dos outros ou lemos nos livros. É preciso mesmo, é preciso procurar no coração, em nossa fé. Fé vivida, fé testemunhada no dia a dia, nos alimentando da palavra, nos alimentando da Eucaristia, que é o corpo santo do Senhor. Assim, então, nós descobriremos o que Jesus representa de verdade na nossa vida. O que Jesus representa na sua vida? Você que vai à igreja todos os domingos, todas as missas, todas as celebrações, na adoração ao Santíssimo, o que de verdade esse Cristo representa na sua vida? Qual a importância, qual o lugar que ele ocupa na sua vida? Pense nisso. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A nossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre você, sobre a sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós.